A pedido dos telespectadores, retornamos com mais um programa a fim de que você possa conhecer os seus direitos e também as suas obrigações. Agradecemos mais uma vez a presença do Dr. Elmo, juiz federal da subseção de Nova Friburgo e também diretor da Justiça Federal da subseção que é Nova Friburgo e região. Agradecemos também a presença da doutora Nívia Dutra Pacheco, que é do escritório modelo da Estácio, também advogada, brilhante advogada, e ao meu lado direito se encontra o doutor Ramon, que pertence ao escritório modelo da Estácio de Sá e também é advogado, brilhante advogado, renomado advogado que atua em Nova Friburgo e região. Doutor Elmo, eu queria que o senhor pudesse explicitar o telespectador a respeito da contribuição do segurado de baixa renda. O que é isso, doutor? Vamos lá, o Marconi. Veja só, o governo entendeu em determinado momento que a pessoa contribui ali com 20%, seria uma alíquota muito grande e muitas pessoas mais humildes para se inserir no sistema previdenciário não estavam conseguindo porque o valor da contribuição era muito alto. O que ele passou a fazer? Ele passou a ter alíquotas mais baixas e com mais ou menos benefícios. Então, nós temos 20%, que é o cheio, para pessoas que com direito a tudo, o pacote inteiro na Previdência, e tem o de 11%, que é o pacote quase cheio. Nesse 11%, a pessoa paga um valor menor, mas ela não teria o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, perfeito? E criou, até porque isso está na Constituição, uma alíquota bem menor para o pessoal de baixa renda, que é 5%. Então nós temos hoje 20%, 11% e 5%. Esses 5% também não teriam direito, a pessoa não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Pois bem, é claro que aquele que paga 20%, ele vai ter um valor maior para recolher todo mês. E outra coisa, isso não é para questão de empregado, não tem nada a ver, isso aqui é para o autônomo, para o contribuinte individual, perfeito? E que poderia ser urbano ou rural. Urbano ou rural. O rural ele tem um critério um pouco diferenciado, perfeito? Esse aqui é mais para o pessoal da cidade. Da cidade, que desempenha atividades urbanas. Pois bem, existem, para esse recolhimento, existem alguns requisitos específicos, perfeito? Não é porque eu contribuía por 20%, um valor maior, que hoje eu posso escolher recolher por 5%. Existem alguns requisitos específicos, tem um critério de renda familiar, por isso baixa renda, ele não pode exceder um determinado rendimento familiar e também é necessário que ele seja cadastrado na assistência social, que é o denominado fazer o cadastramento do CAD único, que é o cadastro único. Veja, não é qualquer pessoa que pode recolher em 5%. Ele tem que estar inscrito em programa social, ele tem que fazer inscrição lá na Secretaria de Assistência Social e tem um acompanhamento. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que muitas pessoas, vendo que essa alíquota é melhor, simplesmente ele pega a guia lá e passa a recolher num percentual bem menor, que é de 5%. O que tem acontecido? O sistema do Ministério do Desenvolvimento Social e do INSS, eles estão fazendo, e junto com as secretarias de assistência social, eles estão fazendo cruzamento de dados. E o que está acontecendo? Na hora que a pessoa necessita do benefício, o INSS não está aceitando essa contribuição de 5%. Então é o seguinte, olha, você não preenche os requisitos, você tem que contribuir com 20% ou 11%. O que está ocorrendo? Está ocorrendo que pessoas estão vindo ao judiciário dizendo o seguinte, olha, mas eu não fui avisado, eu não sabia, etc. e tal. Isso está sendo discutido e o que a gente recomenda para a pessoa que está fazendo essa contribuição? Número 1, tentar se inteirar disso. Fazer as coisas sem saber pode ser muito prejudicial no futuro. Então, é necessário que ela se instrua,
que ela vá perguntar ou um advogado ou nos núcleos de prática existentes na nossa cidade ou na região, que ela vá à Secretaria de Assistência Social para saber se pode ou não fazer parte desse cadastro. Não é toda pessoa, perfeito? Porque o INSS tem feito esse cruzamento de dados. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer um negócio desagradável de recolher por um ano, necessitar do benefício e na hora que mais se precisa do amparo, o INSS não vai conceder até de uma forma legítima. Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas ele pode fazer isso porque não foi feita a inscrição direito. Perfeito? Doutor Ramon, o doutor Elmo esclareceu muito bem. É importante explicitar ao telespectador que 20%, 11%, 5% em cima do salário. Isso. Uhum. Não é isso? Uhum. Salário mínimo. Né? Hoje 5% daria o quê? R$50 mais ou menos? Essa conta para mim é difícil. 50%. Um pouco menos, dá 46, por aí. 5%. Uhum. Então, quer dizer, o doutor Elmo esclareceu em relação ao contribuinte, né, de baixa renda, ele poderia se aposentar por idade e não por tempo de serviço. Por tempo de contribuição não teria direito. Nem as pessoas que contribuem com 11%. Só teriam direito a tempo de contribuição aquelas pessoas que recolhem sobre 20% do salário mínimo. Mas teria direito ao 13º. Se aposentando, sim. Entendeu? Tendo direito à aposentadoria, sim. Uhum. Essa questão da baixa renda, novamente, é a questão da má informação, Marconi. A gente vê na prática muitas pessoas mal informadas novamente. A maioria que a gente vê que contribui e não são devidos, se informaram com vizinhos, pessoas que não têm uma capacidade de informá-la, não são formadas de direito, entendeu? Às vezes o vizinho contribui, assim, já que o vizinho contribui, eu posso também, mas não é assim que funciona. Até o próprio nome baixa renda, a pessoa assim, mas eu sou baixa renda, vou contribuir como baixa renda. Mas esquece que é o facultativo, entendeu? A partir do momento que a pessoa tem uma renda, que a pessoa trabalha, possui uma renda própria, a pessoa é segurado obrigatório, entendeu? Não se encaixa nesse requisito do segurado facultativo baixa renda. Então, o próprio nome, às vezes, leva a erro. O fato de ser a pessoa... Eu acho que quem hoje, dificilmente alguém se não autodenomina de alta renda. A maioria da população brasileira se considera baixa renda. Então, eles acham assim, a partir do momento que eu sou baixa renda, eu posso fazer esse tipo de contribuição, o que não é verdade. E aí, realmente, a questão da má informação, a pessoa só descobre que está contribuindo errado na hora que vai precisar de algum benefício, para tentar aposentadoria, auxílio-doença, algum benefício previdenciário. Então, doutora Nívia, mesmo que seja contribuinte de baixa renda, tem direito ao auxílio-doença? Sim, mas aí ele tem que estar dentro do requisito do baixa renda, né? O que a gente está falando aqui é que às vezes o que acontece? A pessoa, ela acha que ela é baixa renda, mas ela não está inscrita nos cadastros necessários para baixa renda. Então ela recolhe como baixa renda, na hora que ela precisa, ela não tem, porque o INSS não concede, já que ela não estaria naquela característica de baixa renda. Eu vou aquecer um pouco o nosso debate aqui, né, entre os advogados e o magistrado, a questão das filas no banco. Alguns entendimentos cabe dano moral, outros dizem que não cabe. Como que o senhor vê essa questão das filas, do tempo de espera? É mero aborrecimento? Faz parte da sociedade, do jogo, né, da sociedade? Marconi, aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente na Justiça Estadual, é um entendimento quase unânime que não caberia dano moral nesses casos. O que os juízes estão entendendo? Que houve um equívoco de interpretação na lei, entendeu? Quando foi criada essa lei, a lei estadual ela estipula 30 minutos de espera, 20 minutos de espera em dias normais, 30 minutos em dias anteriores a feriados, posteriormente aos feriados. Houve o que os juízes estão entendendo? Que houve um equívoco de interpretação nessa lei. Que as pessoas passaram a interpretar, a partir do momento que extrapola esse tempo que é previsto na lei, elas teriam algum tipo de indenização. Caso indenização por danos morais por ter esperado além desse tempo.
o que não é verdade, porque a lei, essa lei estadual, ela só prevê multa, sanções administrativas para o banco, nunca uma indenização individual para o consumidor. Então, inicialmente, quando essa lei foi criada, houve uma chuva de ações no judiciário e foi consolidado esse entendimento, principalmente na Justiça Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, a gente tem um entendimento bastante majoritário, uniforme, que não caberia dano moral nessas situações. Só a gente vê uma decisão ou outra que pessoas que mereceriam um tratamento diferenciado, idosos, gestantes, essas pessoas esperando além do tempo, aí a gente vê um entendimento ou outro que caberia dano morais nessas hipóteses. Doutor Elma, a Justiça Federal comunga desse mesmo entendimento? Olha só, Marconi, a Justiça Federal, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, ele também tem entendido que não cabe dano moral tão somente por ter ultrapassado os minutos lá estipulados na lei estadual. Perfeito? Veja só, Marconi, vamos tentar entender aqui alguma coisa. Eu já sei que eu sou divergente aí dos advogados na mesa, o que não tem problema nenhum também. Até é normal isso. O anormal seria que a gente concordasse em tudo. O que eu, como magistrado, vejo essa situação? Fila de banco, ela é desagradável? É desagradável. Assim como é desagradável eu ter que enfrentar todo dia ônibus cheio, ou se eu tiver carro em engarrafamento, ou ser atendido em médico, ou esperar atendimento Raul Sertã, ou até mesmo outras situações, como, por exemplo, eu marcar um encontro amoroso, em que meu par amoroso demore 2 horas para chegar. É desagradável isso? É desagradável. Agora, daí a se entender que dano moral, isso gera dano moral, é uma outra situação. Outro caso, aeroporto. Uma coisa mais desagradável que tem que esperar avião, fazer conexão. É desagradável? É os tais aborrecimentos da vida moderna. É inevitável isso, perfeito? Agora, eu também não posso chegar aqui e falar para o telespectador e dizer o seguinte, olha, fila de banco nunca dá dano moral. Não, seria eu também desonesto se eu chegasse e falasse o seguinte, fizesse essa afirmação. Veja só, a gente tem que analisar algumas situações. A gente estava até conversando antes, debatendo. É possível que eu tenha 1 hora de almoço e nessa hora de almoço eu tenha me programado para fazer um pagamento no banco, perfeito? Um pagamento inadiável e eu fique nessa fila, vamos supor, 3 horas. A gente extrapolar bastante o prazo de 1 hora. E ao retornar, eu sofro uma sanção qualquer pelo meu empregador. Ele me desconta algum dia ou determina que eu fique até mais tarde, até de uma forma legítima, porque eu era para estar lá 1 hora da tarde, vamos supor, cheguei 3 horas da tarde. Nesses casos, é possível que a gente estabeleça uma possível existência de dano moral. Nas ações em que eu tenho visto de dano moral relativo à fila de banco, não é muito bem explicada a situação anormal que ela sofreu, perfeito? Quase sempre se alega que ficou muito tempo e que precisaria participar de um compromisso anterior, mas não fica isso muito bem provado. Então, por isso, quase sempre as ações são julgadas de uma forma desfavorável à parte autora, aquela pessoa, o consumidor, que teve que realizar um pagamento no banco. Agora, outra situação, essa lei feita pelo Estado do Rio de Janeiro, já tive a oportunidade de fazer um estudo, é uma das piores leis já feitas no mundo, né? Estabelece uma multa que não sabe quem vai arbitrar, estabelece um valor de multa que não sabe a quem vai ser destinado. Então, foi uma lei muito, muito mal feita e, infelizmente, ele não teve
o impacto que se esperava dentro do Poder Judiciário. Então, dentro da Justiça Federal, pelo menos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, isso também não tem sido favorável para aquela pessoa que ficou um tempo maior na fila esperando para realizar um determinado pagamento ou atendimento bancário. Doutor Frederico do Terra Nova, ele pergunta o seguinte: quando se chega no banco, você tem 1 ou 2 caixas, quer dizer, o banco lotado, isso não seria um abuso? Olha, Marconi, o fato, o Fernando lá... Frederico, desculpa, lá do Terra Nova. Olha só, Frederico, poderia ter mais ônibus também para Terra Nova e não tem. Seria isso uma questão de abuso? Eu não sei. É uma questão delicada, o Marconi. O fato de ter 2 caixas, ou 3 caixas, ou 5 caixas, ele pode ser considerado um abuso, mas eu tenho que... Veja só, o fato de ter milhares de pessoas em Nova Friburgo que possuem automóvel, isso não pode ser um abuso para mim, que eu já tenho automóvel antes dessas pessoas que adquiriram? Então, é uma situação delicada dizer que por conta de ter 1 ou 2 caixas apenas, isso gera um dano moral. E tem a questão da data de pagamento também, né? A data de pagamento talvez não importe muito. Eu digo do banco lotado. Sim, mas as datas são as mais variadas possíveis. Tem o problema também dos segurados do INSS que recebem benefício no banco e tem um período maior de movimento. Então, infelizmente, são essas questões do mundo moderno. Por exemplo, poderia ter mais ônibus para o Rio de Janeiro? Poderia. Isso também não é um abuso? Quer dizer, é muito subjetivo. Relativamente subjetivo. Veja, eu não estou justificando aqui o fato de que está certo a instituição bancária ter 2 caixas. Perfeito? Eu não estou dizendo isso. Poderia ter mais? Poderia ter mais. Você está analisando o ordenamento jurídico. Sim, eu estou analisando o geral. Se eu chegar também, falar para a doutora Aníbal, olha só, podia ter mais gente lá atendendo no núcleo de prática, não poderia? Poderia, né? Mas é o que a instituição lá dela determina que tenha X funcionários. Poderia. Agora, isso gerar um dano moral, porque a gente não está discutindo o fato do quantitativo, que deveria ter e gera uma maior demora, mas sim o que essa demora pode gerar, perfeito? Então essa é a questão do dano moral que não tem sido favorável. Então esse dano não seria em ré ipsa? Não, em ré ipsa não, só para explicar o telespectador, que se presume que tenha ocorrido, não, ele tem que provar, infelizmente. Diferente, por exemplo, do nome negativado indevidamente. Então está lá negativado e você só mostrar e o seu nome está sujo, indevidamente. Isso é um ataque a um bom nome dela, tá? Que é um pouquinho diferente, tem que provar uma situação especial e específica. A gente vai para um breve intervalo, já voltaremos com o Dr. Elmo, juiz federal da subseção de Nova Friburgo e região, doutora Nívia, do escritório modelo da Universidade Estácio de Sá, e também o Dr. Ramon, do escritório da Estácio de Sá, o escritório modelo. Já voltaremos. Voltamos do nosso intervalo. Doutor Ramon, a Fátima do bairro do Cordoeira diz o seguinte: se o Poder Judiciário ele não tutela em termos de danos morais, a fila do banco, né, que fica várias horas, vamos dizer assim, e como melhorar então o serviço? Marconi, a possibilidade é fazer reclamações nos órgãos competentes, nos PROCONs, no Banco Central. Existe um procedimento, o site do Banco Central, existe um procedimento de abrir uma reclamação quanto a isso, entendeu? E ver se os órgãos competentes aplicam a multa que a lei prevê. Seria uma possibilidade de tentar melhorar o serviço, aplicando a multa administrativa nas instituições bancárias. Acho que essa seria uma possibilidade, já que não gera dano moral.
não gera aquele instituto punitivo, pedagógico, se fala do dano moral, o judiciário não tá reconhecendo esse tipo de indenização aos consumidores. Então, doutor Elmo, a judicialização não é o caminho. Olha, Marconi, judicialização eu não diria. Veja só, sair, requerer e no sentido que em vez de tenha 2, tenha 5 funcionários trabalhando no caixa, existem outros órgãos aí de defesa, o Ministério Público ou associação que podem propor uma ação coletiva, porque aí vai atender a uma coletividade. Veja, essa questão de interferência em empresas, em funcionamento de empresas, eu vejo com uma certa reserva pelo seguinte: isso pode gerar até efeitos mais danosos. Ele pode se querer e se determinar perfeitamente que se aloquem 10 funcionários para atender naquela agência, e aí por conta de contenção de custos ou de otimização de lucro, a instituição fecha outra agência, que seria também importante. É uma questão delicada essa de interferência direta em funcionamento de empresa. O que eu também não estou querendo dizer aqui que a empresa pode fazer e desfazer, perpetrar várias ilegalidades. Mas essa questão de aumento de servidor realmente, de funcionário na agência, realmente é delicado. Mesmo porque hoje essa questão de diminuição de custos, eles estão aumentando muito a questão da informatização e realização de serviços junto à internet. Doutora Nívia, a dona Vilma das Brownies, ela pergunta a questão de planos de saúde. Ela tem um plano de saúde, ela já é idosa, e houve um aumento desproporcional, segundo ela, do plano de saúde. O que ela tem que fazer? Bom, Marconi, essa questão do plano de saúde, a gente vinha tendo decisões do Poder Judiciário no sentido de que o aumento da faixa etária, porque aquele aumento anual, né, ele é regulado pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Então, fica na faixa entre 11%, 12%, 15%, mais ou menos, né, de acordo com a inflação do ano e etc., é o aumento anual. Mas o aumento de faixa etária é que vinha sendo revisto. Os planos davam um aumento de faixa etária e o Judiciário vinha revendo esses aumentos de faixa etária. Tem uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, né, lá em Brasília, um recurso especial, entendendo que a mudança de faixa etária, o aumento na mudança de faixa etária é devido. Entendendo que existe uma resolução da ANS que permite esse aumento de faixa etária. O problema é que o aumento de faixa etária, ele às vezes vem com 110%, 115%, né? E aí acaba inviabilizando a pessoa de pagar o plano, né? Mas eles estão entendendo que o aumento é possível, mesmo que seja de 80%, 90%, 100%, desde que o aumento da primeira faixa etária não seja, o aumento da última faixa etária não seja 6 vezes maior do que o da primeira faixa etária. É uma conta que é difícil de se fazer, né? Você tem que ver quanto aumentou a primeira faixa etária. Então vamos supor, primeira faixa etária lá de aumento seja, tem lá de quando a pessoa faz 18 anos. Então fez 18 anos, tem um aumento da faixa etária. Até 18 anos o plano de saúde era X. Fez 18 anos, aumentou 100% daquela faixa etária, né? E aí você, ao invés de pagar R$100 no plano de saúde, você vai pagar R$200 no plano de saúde. E aí, dali a 2 anos, tem mais 3 anos, né? Depende de cada plano de saúde, tem uma outra faixa etária. Então, a pessoa fez 25 anos, tem um outro aumento de faixa etária. Fez 29 anos, um outro aumento de faixa etária. Qual foi a pessoa que perguntou mesmo o nome da consumidora? A dona Vilma. Então, a dona Vilma, a gente só tem que verificar o caso dela o seguinte: se ela tem mais de 60 anos. Por quê? O consumidor com mais de 60 anos,
O Estatuto 65, tá passando aqui para mim. Ah, é? Tá. Então, o que acontece? Tem que verificar, né, a idade aí da dona Vilma. Você falou que ela tem 65 anos e o Estatuto do Idoso, ele diz que com mais de 60 anos não pode ter aumento de faixa etária. Então, se ela teve aumento de faixa etária com mais de 60 anos, tem que procurar o Poder Judiciário para rever esse aumento de faixa etária. O problema que a gente tem visto agora é essa questão do aumento de faixa etária. Porque eu, por exemplo, fui procurada por 2 pessoas. Ela pagava 300 e poucos reais de plano. Com o aumento de faixa etária, ela foi para 900 reais. E aí, daqui a pouco, na verdade, os planos de saúde, as pessoas vão parar de pagar, porque vai inviabilizar, não tem como, né? Os planos antigos também, antes, né, da lei do plano de saúde, também não sofrem esse aumento da faixa etária. Então, são só os planos mais recentes e esse aumento da faixa etária tem sido autorizado pelo Poder Judiciário. Eu, particularmente, entendo que esse acórdão, esse julgamento desse processo pelo STF, para mim, foi um absurdo, né? O aumento de faixa etária, eu acho que ele é abusivo, mesmo a gente sabendo que, conforme a pessoa vai ficando mais velha, logicamente, ela vai, né, tendo um pouco mais de idade, ela vai necessitando muito mais do plano de saúde, né? Então, se o gasto com o plano de saúde é maior, obviamente que a pessoa teria que pagar um pouco mais. Mas eu acho que um aumento de faixa etária de um plano de saúde de uma pessoa que pagava 300 reais para 900, eu acho que isso aí chega ao critério do abusivo. Então, eu entendo que esse entendimento viola a dignidade da pessoa. Exatamente. E foi, para mim, um entendimento baseado aí no retrocesso. Foi um retrocesso, foi um entendimento que veio violar a dignidade da pessoa humana, um entendimento que favorece as empresas de plano de saúde. Então, tem alguma coisa que não cheira bem nessa decisão aí. Eu acho que viola, sim, o direito do consumidor, é abusivo, o aumento de mais de 50% eu acho que já é abusivo. Então, 88%, 110%, 120% claramente é abusivo. A gente não tem esse aumento no nosso salário, mesmo que seja de 3, 4, 5 anos. Né? Se a gente for somar aí 5 anos de aumento do nosso salário, não vai chegar a 50%. Então, com 5 anos, você aumenta uma faixa etária em 110%, 120%, inviabiliza o consumidor. Eu acho que foi absurdo isso daí. É um capitalismo selvagem, né, doutor? É verdade, é verdade. Né? Doutor Elmo, o Cássio do bairro do Rui Sanglar, ele pergunta a respeito da taxa de incêndio, né? Embora o senhor seja da Justiça Federal, né? A taxa de incêndio é um tributo estadual. Se o senhor quiser, o senhor pode comentar a respeito disso. Olha só, Marconi, nessa oportunidade aí, nesse mês que passou, nós mesmos lá, os servidores, nós discutimos essa questão da taxa de incêndio, que é uma taxa paga, é uma taxa estadual, paga aí ao Corpo de Bombeiros Militar, em favor do Corpo de Bombeiros na questão da prevenção de incêndio. O que aconteceu? Explicar ao telespectador. Houve um recurso no STF, julgamento recente, tá? Decidindo sobre a mesma taxa, só que cobrada por um município em São Paulo. E se entendeu ali que o município não poderia cobrar essa taxa de incêndio. Então, esse julgamento lá pelo STF em Brasília, que julgou essa taxa de incêndio cobrada por um município, não tem qualquer relação com a taxa de incêndio cobrada pelo Estado do Rio de Janeiro aqui na nossa federação. Mas o interessante são os motivos. Inicialmente, isso não afeta a cobrança da taxa de incêndio no Estado do Rio de Janeiro. O STF não determinou que se suspendesse essa cobrança aqui no Rio de Janeiro. O que é interessante é saber o que foi discutido no processo. Para explicar ao telespectador, a taxa de incêndio é uma taxa. Então, o que é uma taxa? Se você vai fazer uma vistoria no Detran por conta do carro, você tem que pagar uma taxa, que é exatamente essa contraprestação que o poder público vai fazer do rapaz lá verificar o seu pneu, o seu farol, a sua lanterna, etc. e tal. E só paga essa taxa quem tem um veículo. Quem não tem veículo não precisa pagar, evidentemente.
O que estava se discutindo? Ele falou, o STF disse o seguinte, olha, essa taxa está sendo cobrada de todo mundo e nem todo mundo se utiliza do serviço do bombeiro. Aliás, a maioria das pessoas não se utilizam do serviço de bombeiro porque a regra é de não pegar fogo nas casas, só por exceção é que pega fogo. E por ser um serviço público, não que é dirigido a toda uma população, não é só para quem tem A, B ou C, todo mundo reside numa casa, então não se pode cobrar de todo mundo. Essa decisão ele repercutiu, tem outras considerações com tamanho de casa que não poderia ser cobrado com relação a isso, e o STF decidiu que isso seria inconstitucional. As razões para se chegar a isso são as mesmas da taxa de incêndio aqui no Rio de Janeiro. Então, evidentemente, isso é um serviço público disposto a toda uma população. E é indiferente se é prestado pelo Estado, pelo município, pela União. O que pode acontecer? Se ingressar no judiciário para se pegar a devolução das quantias já pagas, não é um valor excessivo, a taxa também não tem um valor muito elevado, isso vai depender de saber se há uma vantagem ou não. Lembrando que não há nenhuma decisão específica do nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado, do STJ, que é um tribunal em Brasília, do STF de Brasília, nesse sentido. Mas se abriu um caminho para contestar essa taxa de incêndio do Rio de Janeiro. Seria então o tributo mais uma natureza de contribuição? Não, seria um tributo genérico por um serviço que não tem como se prestar individualmente. Então eu não posso dizer que você vai receber essa contraprestação esse mês. O serviço não é divisível. O serviço é o que a gente fala juridicamente, que ele não é divisível, ele é indivisível. Portanto, todas essas situações não comportam se instituir uma taxa de incêndio. Se ela fosse uma contribuição, como é a contribuição de iluminação pública, o senhor vê constitucionalidade? E é exatamente a questão que aconteceu com a taxa de iluminação pública, que se tornou uma contribuição de iluminação pública. É possível se fazer isso, tem que se estudar aí outros detalhes que me fogem aqui ao momento, mas de qualquer maneira é necessário que se institua uma contribuição que tem que ser por uma lei específica, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é um outro assunto. O que temos hoje é uma taxa de incêndio cuja essência foi julgada inconstitucional pelo Supremo. Surge uma polêmica, doutor Ramon, essa questão da constitucionalidade da taxa de incêndio, né? Com certeza. Né? Levantando essa questão do doutor Elmo, né? Porque já sempre teve boatos sobre a inconstitucionalidade da taxa. É possível que essa situação seja discutida nos tribunais, né? Com esse precedente do Supremo, é possível que abra uma discussão sobre a constitucionalidade ou não dessa taxa, realmente, com esse precedente do Supremo. É claro que nesse caso, talvez se sugira que se consulte um advogado ou núcleo de prática que possa se estudar a questão para se ajuizar uma eventual ação. Doutora Nívia, a senhora foi falar a questão de plano de saúde, telespectadores estão ligando aqui perguntando sobre as ações de medicamentos. Então, uma coisa puxa a outra, né? A gente está falando aí de saúde e do abuso, né, nos aumentos do plano de saúde, e a pessoa acaba ficando sem um plano de saúde, sendo obrigada, então, né, a se valer aí dos hospitais estaduais e até mesmo com relação à medicação. A gente tem, lá no núcleo de prática da Estácio, a gente tem muitas ações em face do município com relação a medicamentos, né? A lei permite que quem necessita do medicamento ingresse com a ação contra ou o município, o Estado ou a União, né? Pode ser qualquer um deles, pode ser os três em conjunto. A gente acaba optando, né, o advogado acaba optando por entrar com a ação em face do município, que é o órgão mais próximo nosso aqui. E a pessoa que conseguir comprovar, né, que ela não tem condições de adquirir aquele medicamento que
mesmo que a família ajude, né, é inviável a aquisição daquele medicamento, ela pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar um advogado particular ou procurar o nosso núcleo lá para a gente ingressar com a ação. O que a gente precisa para essa pessoa ingressar com a ação? Primeiro que ela tenha feito um cadastro na farmácia básica do município, né? Então ela primeiro tem que ter ido lá, requerido aquele medicamento, e aí, não recebendo o medicamento, ela procurar para a gente poder ingressar com a ação. Para poder ingressar com a ação, a gente precisa de uma declaração do médico, dizendo qual é a doença, de preferência o médico do SUS, porque se a pessoa, né, ela não tem o dinheiro para comprar a medicação, ela também, basicamente, geralmente não tem o dinheiro para ir no médico particular, né? Mas não necessariamente tem que ser do SUS, preferencialmente do SUS, que é o que a gente acaba atendendo lá no núcleo, são as pessoas mais hipossuficientes. Ela precisa de uma declaração do médico dizendo qual é a doença dela, que ela utiliza determinados medicamentos, e aí listar os medicamentos na quantidade certinha por mês. Precisa fazer 3 orçamentos em farmácias distintas para que a gente possa ter mais ou menos o preço dos medicamentos, né, mais comprovante de renda, né, documentação pessoal, para a gente poder ingressar com a ação no Poder Judiciário. A gente sabe que existem medicamentos que são de alto custo, né? E infelizmente mesmo pessoas que têm uma renda melhor não conseguem adquirir. Existem ampolas aí de tratamentos de R$7.000, né, por mês, R$10.000 por mês. Eu ingressei com uma ação recente, foi R$88.000 para 4 meses de medicação de uma pessoa que encontra-se com câncer. Então são medicamentos de alto custo. O problema que a gente está começando a enfrentar agora é uma decisão do STJ que suspendeu os processos de medicamento que ainda não tiveram sentença. Então os processos eles estão suspensos por conta de uma ação que foi proposta contra o Estado, foi proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, né, dizendo que ele não está obrigado a entregar medicamentos que não está na lista básica do SUS. E aí ele só estaria obrigado a entregar aqueles medicamentos, que são os medicamentos mais simples, né? E foi então para o STJ, e o STJ mandou suspender todas as ações que fossem relacionadas a medicamento. A gente entende que seriam só as ações que têm como réu o Estado, mas os juízes estão mandando suspender todas as ações, inclusive só contra o município também, né? É lógico que o juiz está mandando suspender a ação, né? Ela não vai dar um andamento, ele não vai dar um andamento no processo, mas ele tem dado a que a gente chama de tutela antecipada, né? Ele tem dado a tutela provisória para que a pessoa comece a receber o medicamento. Então, as pessoas que entrarem com a ação, e o juiz conceder, provisoriamente que o município entregue, as pessoas estão recebendo, o juiz determina que o município entregue o medicamento. Se o município não entregar, bloqueia o dinheiro, compra e a gente presta a conta ali, tá? Mas a gente não sabe como é que vai ficar. A nossa preocupação maior é justamente essa, nossa do núcleo, assim como da Defensoria. Como vai ser essa decisão? Essa decisão vai fazer com que os órgãos públicos sejam obrigados somente a entregar a medicação constante na lista de medicamentos básicos do SUS, ou se esses medicamentos de alto custo vão continuar sendo fornecidos, ainda que de forma obrigatória por conta do Poder Judiciário, pelos órgãos públicos. É uma questão que a gente ainda não sabe como é que vai ficar, né? E é o que a gente teme, porque a gente recebe muitas pessoas hipossuficientes, pessoas que realmente necessitam do medicamento. A gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas se não tiverem mais esse auxílio do poder público. Porque o que está em jogo, né, doutor Elma, é a vida, né? Bem maior, né? A gente realmente está sem saber o desdobramento disso, e a gente vai ter que ir esperar. Também no âmbito federal, tem-se também, embora seja uma decisão, embora seja uma decisão determinando a suspensão de ações no Estado, os juízes têm entendido de uma forma geral, ou seja, o pano de fundo para ir para a suspensão. O pano de fundo é fornecimento de medicamentos. Ora, quem presta medicamentos é o município, o Estado e a União. Então, também no âmbito da Justiça Federal se tem entendido
pela suspensão dessas ações. Agora, veja só, foi o que a doutora Nívia aqui pontuou. Quase sempre, acho que na totalidade dos casos, a pessoa tem urgência em receber o medicamento. Evidente, porque se ela não tiver o medicamento, ela pode até falecer. Então, o judiciário tem sido sensível a isso e tem decidido o que ela falou de tutela provisória, que é a decisão inicial. Então, ele tem decidido favoravelmente ou não, e ali, após essa decisão, o juiz suspende a ação. Essa decisão, visto de uma forma mais ampla, ela foi muito ruim para os entes públicos, porque acaba dificultando a defesa do doente na ação, porque o juiz decide quase sempre, muitas das vezes favoravelmente, e logo em seguida suspende a ação. Mas isso é uma coisa que a gente não tem como avaliar, foi algo decidido por um tribunal em Brasília. Mas de qualquer forma, com a tutela de urgência, não se prejudica, preserva a vida. Sim, exatamente, se preserva a situação que se necessita naquele momento de ingestão da medicação ou do tratamento também. Que lembramos ao telespectador, né, que a tutela de urgência é a liminar, que no caso de demora, né, pode se perder um bem, um direito, o juiz, né, de plano ele concede a liminar, não é isso? Perfeito. A gente só deixa claro para as pessoas que procuram. Outro dia uma cliente falou assim comigo, eu falei assim, o juiz deferiu a liminar, ela falou assim, e o processo acabou? Começou, né, doutor? Começou. Então, é o que eu ia falar, o que a gente deixa claro para as pessoas é que aquilo ali é uma questão provisória. Pode ser que no final o juiz mandou começar a entregar os medicamentos, mas no final ele entenda que a pessoa, que o ente público não tem o dever de entregar aquele medicamento. Então é uma questão que é provisória, né, e vai depender lá o final do processo. Eu estou lembrando até um julgado recente do STJ, doutor El, me chamou muita atenção, foi um mandado de segurança em que a mãe, né, solicitava o leite especial para o filho por alergia. Aí esse mandado de segurança se perdurou por 10 anos, aí alegou em função da idade da criança, ela não estaria mais utilizando daquele leite, né? Então perderia o objeto, o mandado de segurança deveria ser extinto. Aí o tribunal entendeu que deve se converter em perdas e danos, né? E não perdeu o objeto, julgou o mérito e disse que aquele valor que a criança teria o direito em relação ao leite se converte em perdas e danos. Mas me parece que nesse caso o absurdo é se esperar numa ação dessa magnitude demorar 10 anos para julgar, né? Sem dúvida. Doutor Ramon, a questão do site do consumidor criado pelo governo federal, funciona, não funciona? Eu queria que o senhor pudesse esclarecer. Marconi, a gente lá no Núcleo tem evitado várias ações, entrar com várias ações fazendo reclamações nesse site. Tem se mostrado um serviço bem eficiente, um serviço fácil de fazer, entendeu? A pessoa precisa de um e-mail, só precisa de um e-mail fazer um cadastro, só seguir, entrar no site, tem os passos a passo como que faz, e tem se mostrado um serviço bem eficiente, principalmente contra as reclamações feitas contra a Caixa Econômica. A gente tem evitado muitas ações desde que a gente teve ciência desse serviço. Então tem mostrado um serviço bem eficiente. Esse serviço ele é mediado pela Defensoria Pública, pelos PROCONs, pelo Ministério Público. Então, não sei se as empresas que aderem ao site se responsabilizam em responder o consumidor no prazo de 7 dias, 10 dias. Então, às vezes, resolve, além de resolver, está resolvendo de forma bastante célere, entendeu? Coisas que demorariam meses, às vezes, para ser resolvido no judiciário. E tem evitado muitas ações de coisas bastante simples que até poupa o judiciário, que às vezes está preocupado com questões mais complexas, entendeu? Questões de consumidor mais simples, tem resolvido bastante nesse site. Esse site, ele equivale ao PROCON, doutora Nívia? Não necessariamente, né? É mais uma ferramenta fornecida, né, ao consumidor para que ele possa fazer uma reclamação, né? Então, assim, ele
pode continuar procurando o PROCON ou ele pode fazer essa reclamação nesse dois. site. Pode procurar os dois também, né? Essa reclamação feita nesse site, né, acaba fazendo com que a pessoa ela tenha uma resposta, né, doutor Ramon aqui disse, documentada, né, até para se respaldar uma futura ação, ela ter uma resposta da empresa documentada. A respeito daquilo que ela estava pleiteando, né? Mas nada impede que a pessoa também procure o PROCON, ela pode procurar o PROCON também. Porque muitas vezes as pessoas também não têm acesso à internet, entendeu? Porque para fazer reclamação no site tem que ter acesso à internet. Marconi, posso só, o doutor Ramon talvez não tenha comentado da história desse site, né? Eu acho que a gente tem que mencionar no nome da pessoa pelo qual, até falar, Marconi, acabou que a gente falou do site e a gente acho que não mencionou tá na tela, site, tá na tela. Que é www.consumidor.gov.br. Aconteceu o seguinte, eu estava trabalhando no dia, o doutor Ramon trabalha lá no prédio da Justiça, e o diretor de secretaria do juizado, que é o Antônio Barroso, ele me trouxe esse site. Ele falou que tinha visto no anúncio, ou na internet, ou numa notícia, sobre esse site. Esse site foi criado pelo próprio governo federal. Eu, de início, eu vou ser bem sincero, desdenhei do site, achei que era mais uma propaganda governamental que não iria dar certo. Foi cético. Totalmente. E eu falei o seguinte, olha, o Antônio, a gente aqui não tem utilidade para esse site, com esse site, porque a gente já tem as ações aqui. Agora, uma pessoa que seria interessante nós testarmos, porque eu também fui cético, desdenhei, não dei importância, mas também não peguei, amassei e joguei no lixo. Eu falei, olha só, vamos levar esse caso para o doutor Ramon, porque ele que recebe de início as reclamações, e vamos ver se é possível ele fazer uma intermediação com esse site, só por experiência. E a gente até acessou, né doutor Ramon? Tem todos os bancos ali, tem todas as operadoras de telefonia, tem a questão de TVs a cabo, tem muitas empresas mesmo. Então, acho que tem mais de 100 empresas ali cadastradas, ou até mais. Os grandes departamentos, Casas Bahia, Líder, Ponto Frio, acho que tem também ali, muitas empresas. E aí o doutor Ramon acreditou no site e começou a fazer algumas experiências. A gente estava falando aqui para o telespectador, doutora Aníbal, doutor Ramon principalmente, que uma das grandes dificuldades que o advogado tem quando recebe a pessoa, o cliente, e vai ajuizar a ação, é ter provas necessárias, informações que às vezes a pessoa não sabe, às vezes, se expressar para o advogado. E aí o doutor Ramon, lá no primeiro atendimento do juizado, ele começou a acessar, né, doutor Ramon, e viu resultados espantosos, favoráveis às pessoas. Por exemplo, Caixa Econômica é um órgão que ele é meio refratário a essas questões de consumidor. Se você entrar no site, às vezes ele não responde, o Reclame Aqui, muita gente conhece o Reclame Aqui, a Caixa Econômica é um órgão que não responde no Reclame Aqui. E eu achei até que ia acontecer isso com esse site. E acabou que a gente teve uma grata surpresa, né, doutor Ramon, da Caixa Econômica responder e resolver várias questões que a pessoa estava em dúvida, não conseguia. Não resolve, esclarece a questão ou se pelo menos não resolver a questão, Marconi, e também o telespectador, pelo menos traz a informação para o advogado poder trabalhar com a ação e buscar junto ao judiciário uma resolução para aquilo. Então foi uma grata surpresa, a gente não pode deixar aqui de agradecer ao Antônio Barroso por ter trazido isso. E veja, isso não, talvez a gente esteja falando aqui para o telespectador, mas é importante também para o advogado. Às vezes, com uma causa, ele pode acessar o site. É claro que tem que ir com uma senha que a pessoa tem que criar, o consumidor tem que criar uma senha, para ter maiores informações e ter talvez uma resposta rápida do judiciário que ele demoraria a receber. Vamos para um breve intervalo, está aí na tela o endereço do site, a fim de que você possa acessar, como
explanou muito bem o doutor Elmo, o doutor Ramon, o doutor Anívia, é mais uma ferramenta em que, se não resolver, você tem a prova para entrar com a ação da justiça e nisso ter o seu direito tutelado. Já já voltaremos e o último tema nosso vai tratar sobre as várias operações da Lava Jato. Já já voltaremos. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o Dr. Elmo Gomes, que é diretor da subseção da Justiça Federal no município de Nova Friburgo e região, juiz-presidente do Juizado Especial Federal. Estamos também com a doutora Anívia, ela que é responsável pelo escritório modelo da Estácio de Sá, e o doutor Ramon, que também é responsável pelo escritório modelo da Estácio de Sá, da Universidade Estácio de Sá. Doutor Elmo, muita polêmica, a gente sabe que a Lava Jato, a Operação Lava Jato vem mudando a história de nosso país e por que não do mundo, né? Porque tem várias conexões com diversos países. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas operações, da atuação, inclusive, do seu colega, do Sérgio Moro, no sentido de combate à corrupção e também o braço da lei atingir, seja quem for, independente da sua estatura de poder dentro da sociedade. Pois é, Marconi, como você bem falou, vários países envolvidos por conta de pessoas corruptas que se envolveram com coisas que não deveria e estabeleceram conexões com outros países, inclusive com a concordância de certos detentores de poder. Olha só, Marconi, com relação à Lava Jato, eu vou ser bem sincero porque eu estou praticamente aqui entre irmãos. Já ouvi muita besteira sendo dita acerca da Lava Jato, muita besteira mesmo. Por que isso? Estão tentando polarizar a situação e descambar para uma questão de política. Primeira coisa, o judiciário, pelo menos nessa questão da Lava Jato, não está mexendo com política, está mexendo com pessoas metidas em política, o que é diferente, perfeito? A primeira entrevista que eu fiz para uma emissora de televisão este ano de 2017, que foi no início de fevereiro, eu dizia o seguinte: olha, eu gostaria que o telespectador tivesse nesse ano de 2017 a atenção para o desmonte, a tentativa de desmonte da Lava Jato, quando nem havia essa questão ainda de verbas sendo minoradas para a Polícia Federal ou tentativa de politicagens para tentar que A, B ou C ficassem fora da Lava Jato. Já era muito clara uma situação que a gente tem muito similar, muito, exatamente, claro, tirando alguns atores e algumas peças ali, muito similar com operações Mão Limpas lá da Itália nos anos 90. Muito parecido mesmo. Primeira coisa que tem que ser dita, não é apenas o Sérgio Moro, que é o juiz lá de Curitiba, que está atuando. Primeira coisa, é a Justiça Federal que está atuando nesse caso, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Segundo, a tentativa de polarização política aí na matéria. Infelizmente, foram denunciadas pessoas ligadas à política a um determinado partido. Sinto muito. E então, quando chega a situação lá pra gente, vamos supor, uma situação criminal, eu não posso chegar e falar, esse aqui eu não quero, eu quero aquele. Não é possível isso. Se é aquilo, aquelas pessoas que são acusadas de práticas de corrupção, aquelas que vão ser processadas e julgadas. Tanto é verdade que nos desdobramentos da Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro, que é outro juiz,
Nós tivemos aí a notícia. Já está chegando em prefeitura do Rio de Janeiro. Então, veja, independente... E também é política. Também políticos envolvidos. Então, veja que a Lava Jato, ela tem um tom político, mas ela não é política, porque ela está processando e julgando pessoas ligadas à política. Aí eles querem colar situações, que o Sérgio Moro é do determinado partido, chega até a coisas bizonhas em dizer que ele foi treinado pelo FBI. Isso é coisa de pessoas insanas. Chamada teoria da conspiração. Pois a teoria da conspiração é uma coisa, isso é insanidade mesmo, dizer que ele foi treinado pelo FBI, pelo amor de Deus. Né? Enfim, a questão é que pessoas corruptas, e a gente vê todo dia... foram treinados por quê? Pois é. Eu quero saber também. Então são essas besteiras que eu ouço todo dia que me indignam nessa situação. Agora, são pessoas que estão sendo processadas, e quando eu digo processadas, não digo que eles vão ser condenados. A gente teve aí do colega, que eu conheço até no Rio de Janeiro, até bem, o Marcelo Bretas, absolveu a Adriana Anselmo aí, ou pelo menos revogou a decisão. Tem a Cláudia Cruz lá em Curitiba, que foi absolvida. Então, os juízes, eles também chegam e não falam, esse aqui eu acho que sim, esse aqui eu acho que não. Eles analisam, né, a situação e determinam. Agora, se tem políticos envolvidos, e políticos até recentemente envolvidos em alto escalão, isso são outros 500. Agora, dizer, por exemplo, vamos dar os bois aqui, vamos dar o nome aos bois, o ex-presidente Lula, que foi sentenciado aí, foi... condenado em primeira instância. Foi condenado em primeira instância, foi acusado e condenado em primeira instância. Muita gente falando besteira. Eu quero saber, alguém que pegou aquelas não sei quantas páginas, leu tudo para dizer se tinha ou se não tinha prova. Eu garanto para você que muita gente nem leu uma página da sentença que foi dada lá, e de mais a mais que vão ser avaliados em outras instâncias. Agora... Que até a instância superior vem aumentando, agravando a sentença. Sim. Se diz até, evidentemente que eu não posso dizer nem que sim nem que não, porque eu não conheço a atuação no dia a dia do colega lá de Curitiba, de dizer que ele aplica penas menos severas. Eu não posso dizer isso. Não sei, não conheço o dia a dia dele. Pior do que isso, eu não conheço as provas que foram decididas, postas, avaliadas e julgadas no processo. Outra coisa, Marconi, o telespectador ele tem que ficar bem atento nessa situação da Lava Jato, porque não é 1, 2 ou 3 políticos envolvidos, é praticamente todos eles. Você vê o Senado, maioria sendo processada aí, ou pelo menos investigada, não digo processada, mas investigada nessa situação. É claro, vai se tentar fazer um rearranjo aí nessa situação. Uma situação em que se bloqueia a atuação da Lava Jato, porque fica uma situação insustentável para muita gente. Muita gente. Então, a população lá deve ficar atenta com esses discursozinhos políticos que querem investigar aquele e não aquele outro, etc. e tal. No momento certo, com as pessoas certas, uma coisa que nós, juízes federais, a ampla maioria dos juízes federais, ela é contrária a foro de prerrogativa de função, totalmente contrária, porque nós temos determinadas cortes protegendo determinados cidadãos que são investigados. Sim, são cidadãos, de toda maneira são cidadãos ainda, né? Que estão investigados e tenta se polarizar. Veja, todo mundo quer ser processado por tal ou qual tribunal. Ninguém quer ir para o Rio de Janeiro, ninguém quer ser processado em Curitiba, porque lá eles são tratados como devem ser tratados, ou seja, réus, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, o que eu diria... outra coisa, Marcos, desculpa se eu estou até estendendo, sendo até enfático demais não, que isso, doutor, você está colaborando. A questão das delações. Se falar, porque fulano... Veja só, estão achando que delação é o seguinte:
eu falar que eu vi a doutora Nívia entrando no banco da hora do dia. E a doutora Nívia fala assim, mas que isso, eu estava trabalhando esse horário. E acham que pelo fato de eu ter delatado ela, que ao invés de estar trabalhando estava no banco, isso vale como prova absoluta. Não, eu tenho que provar, na minha delação, dessa delação hipotética aí com a doutora Nívia, que foi o banco, eu tenho que trazer dados concretos de que a doutora Nívia estava no banco 3 horas da tarde, por exemplo, e não prestando serviço. E lembramos que o juiz não participa da não delação. Não participa, né? sim. É só sim, o Ministério Público. Ele tem que homologar, participar, confirmar. Que também não decide o mérito que da não homologação. Decide. Agora, é um meio de prova. Sim. Agora, além da delação, tem também a colaboração, que às vezes você tem a colaboração premiada, que não é uma delação. Você não delata ninguém. Sim, mas de toda maneira, seja de uma forma ou de outra, aquela pessoa que quer delatar ou colaborar, ela tem que ter provas suficientes para dizer que A, B, C ou D praticou um determinado delito. Além do que, isso também é importante para o telespectador saber, o juiz não pode condenar uma pessoa só com a prova da delação. Ela não pode. Ela tem que ter a delação, tem que ser algo que ajude ele com outras provas no processo, a fim de condenar ou absolver A, B, C. Perfeito? Então essa situação, e nós juízes, internamente esperávamos, qualquer que fosse a decisão do colega de Curitiba acerca da condenação ou da absolvição do ex-presidente, que de uma forma ou de outra ele sofreria uma carga forte de crítica em cima, ou por ter absolvido ou por ter condenado. Perfeito? Agora veja, por conta disso querem se fazer rearranjos absurdos de mexer em legislação só com o nítido intuito de promover ou de resguardar pessoas que estão sendo processadas na justiça, o que tem que ser explicado para a população ficar de olho aberto. E veja, nós juízes temos até vedação de participar. Eu, por exemplo, não posso fazer parte de partido político. Eu tenho essa proibição, a Constituição me proíbe de ser filiado a partido político e de apoiar A, B, C ou D, e, portanto, ou de apoiar e de criticar. Perfeito? Veja que aqui eu não estou fazendo crítica ao ex-presidente por ele ser do partido A ou B ou C. Eu estou fazendo uma avaliação de uma pessoa que está sendo processada e que já foi condenada em primeira instância pela justiça, como qualquer pessoa que possa ser. Uma análise até de como professor que o senhor né? Universitário. Sim, poderia ser ele? Poderia. Poderia ser outro? Poderia. Agora, o que foi levado ao juízo em Curitiba foi uma prática de corrupção, de dissimulação de bens, de lavagem de dinheiro de um ex-presidente. Sinto muito, seria de um partido X. Ninguém está acima da lei. Exatamente, Marconi. Esse é o ponto principal. Desde criança, nós todos, desde criança, sabemos, e o telespectador muito mais, o que a gente fala sempre do país? Que o país não tem jeito, que o país é isso, que o principal problema é a corrupção. Aí se combate a corrupção de uma forma mais enérgica, se critica também, que também está combatendo a corrupção. É um discurso incoerente, totalmente incoerente. Quer dizer, mas de qualquer forma, né, a gente percebe que a Lava Jato, ela ganhou um poder da sociedade como um todo, que ela não se para, né? Não se consegue parar. Estamos esperando que não se pare. Agora veja. Quer dizer, a gente não falando de caso concreto, né? O senhor participou de vários processos envolvendo os políticos, e o senhor nunca se intimidou em diversas prefeituras na região, né? Estou te dizendo, o que acontece. E já absolveu também quando era para absolver. Sim. Eu já inquiri governador de estado, já processei, aí no caso condenei vereador, retirei prefeito de prefeitura,
prisão preventiva de filho de magistrado. Então, assim, pode-se dizer que eu estive num lugar que, naquela hora, naquele momento. Agora, o que tem que ficar também bem esclarecido para o telespectador é o seguinte: nós, juízes, não estamos promovendo caça às bruxas. Então tem que se falar isso também. Não estamos promovendo caças às bruxas. E mais do que provado, já teve decisão dentro da Lava Jato absolvendo pessoas. Absolvendo pessoas. Por que que absolveu pessoas? Porque o juiz, na análise ali, verificou que aquela pessoa não tinha cometido um crime, ou pelo menos não tinha prova concreta de cometimento de crime. Então nós também, que se fala que tem que ser, que nós estamos tirando direito, passando por cima de garantias fundamentais na Constituição, não, também não é isso. Também não é isso. Agora, também nós não podemos ser frouxos para não aplicar a lei quando ela tem que ser aplicada. E mais ainda, quando é necessário se passar uma segurança, uma mensagem para a sociedade de que o judiciário não tem conchavos com A, B, C ou D, ou com classe baixa, com classe média, com classe alta, ou com operário, com trabalhador ou com empresário. Então é isso que tem que ficar bem claro para a sociedade, que nós, juízes, não estamos aí para isso, de dizer que nós queremos perseguir o trabalhador ou que queremos ferrar por completo a classe política. Não é isso. Agora, a gente tem um parâmetro traçado pela Constituição e dado pelas leis penais, em que a gente tem que aplicar a lei daquela forma que existe. O Tocqueville, o filósofo americano, fala muito da tirania de massa, né? Sim. Né? Que sim. Ele diz que em nome da massa se comete as maiores atrocidades, sim, né? Sim. O judiciário está fazendo justamente isso, né? Uhum. Combatendo essa tirania a fim de preservar o Estado Democrático de Direito. Sim, com certeza. Agora, também temos ciência de que muita coisa também tem dentro do Poder Judiciário. E nós também, pelo menos a classe de juízes em primeiro grau, nós também queremos ver uma depuração dentro do Poder Judiciário. É bem claro que se diga isso. As pessoas dentro do meio não se comenta muito, mas eu comento. É necessário que se veja também dentro do Judiciário muitas coisas erradas e corruptas também. Quer dizer, na própria carne, sim, combater. Sim. Não somos santos, né, o Marconi? E não somos infantis em dizer que não tem nada errado, não é verdade? Doutor Ramon, depois dessa explanação aí, dessa fala do doutor Elmo, esclarecedora, e também, por que não, um desabafo, né? Uhum. De um magistrado, né, que está no dia a dia na judicatura, né? Uhum. A gente percebe que o país, diante desse trabalho da Lava Jato, vem buscando os valores que são principais para uma democracia, que é a moralidade da administração pública, dos poderes. Uhum. A gente espera que seja uma nova era, né, na política brasileira. Os políticos passaram que não ficaram impunes, que o judiciário também serve para eles, entendeu? Acabar com aquele mito que o poder judiciário só pune pessoas pobres, entendeu? Esse mito está sendo derrubado agora. Doutora Nívia, e qual é a sua opinião em relação à Operação Lava Jato? O doutor Ramon falou muito bem, endossando as palavras do doutor Elmo, que é aquilo, né? A justiça está valendo para, independente se seja rico ou se seja pobre. Eu comungo do mesmo entendimento do doutor Elmo, né? E a gente não pode usar aquela frase que a gente às vezes gosta de fazer, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? A gente tem que aplicar a lei para todos aqueles que de fato merecem a aplicação da lei. A lei é dura, mas né? é a lei. Né? Exatamente, dura lex sed lex, não é isso? Então, de fato tem que ser. A gente tem que ficar muito atento, porque a gente vê aí um movimento para tentar, o doutor Elmo falou várias vezes isso, uma reestruturação, né, da Polícia Federal, e um movimento, uma descentralização, justamente para tentar o quê? Eu acho, né, esse é o meu entendimento, para tentar desestruturar, né, e
amenizar aí o trabalho da Lava Jato. Então a gente tem que ficar atento, a população tem que ficar atenta com relação a isso, né? A lei tem que ser para todo mundo. E é o que o doutor Elmo falou, a gente não está aqui tratando, o Poder Judiciário não está julgando a política, ela está julgando o quê? Pessoas ligadas à política. Então não importa se a pessoa é do partido A, B e C, porque se a gente for começar a defender questão de partido, a gente vai passar a não olhar a pessoa que cometeu determinado crime. E se cometeu o crime, tem que ser apurado e tem que ser de fato julgado. E o que ele falou sobre a questão da delação premiada é exatamente isso, né? A delação é uma forma que se tem quando não se buscou de outras formas e não conseguiu, né, visualizar nenhum jeito de se chegar àquela pessoa, a delação é o meio para se chegar àquela pessoa e, logicamente, né, com a delação ele vai buscar o quê? Outras provas que possam corroborar com aquilo que foi falado na delação, né? Não é simplesmente, né, via a doutora Nívia no banco, né, doutor Elmo, ela devia estar trabalhando e não estava, né? Ele falou, mas ele vai ter que provar aquilo ali, e aí tem os meios para aquilo ali, aí vai se buscar, né, de que forma que foi feita aquela parte ali em que se apareceu ali na delação. Então, eu concordo com isso, tem que realmente colocar para frente, se tiver que colocar, inserir mais pessoas aí e vai lá, né, todo o Senado e o Congresso e por aí vai, tem que ser mesmo, e a gente, é o que o doutor Ramon falou, a gente tem que viver aí uma nova era e saber que o Poder Judiciário ele tem que servir para todos, não só para prender pobre, preto, prostituta e etc, né, é o que a gente sempre falou. Então ele serve para todo mundo. Doutor, eu queria até registrar o senhor falando a questão da Lava Jato, mas de um outro ponto. Eu lembro o senhor também age muito dessa forma, o senhor não fica dentro do gabinete, o senhor faz inspeções, faz diligências para apurar se efetivamente fora dentro do processo, mas fora do processo, vai até os locais a fim de sentir a realidade ou não daquilo que está sendo escrito dentro dos autos. São poucos juízes que fazem isso. E o senhor faz, eu lembro na época que o município passava por uma grande dificuldade em termos na área da saúde, né? Com problemas a questão de cirurgia, de atendimentos, falta de médico. E eu lembro que na época a juíza em Nova Friburgo, a doutora Lísia, me marcou muito essa atitude dela. Ela foi junto com o Ministério Público, né? Naturalmente o Ministério Público entrou com ação de probidade administrativa, com ação civil pública, naturalmente, e ela foi no hospital com os peritos, acompanhado com os peritos, também com a equipe de apoio do Ministério Público, fez uma inspeção no Hospital Raul Sertan, todo um relatório, e intimou na época a prefeita a fim de que ela cumprisse aquilo ali, que se não cumprisse ela seria responsabilizada. Eu lembro que depois daquela atitude da juíza doutora Lísia Carla, pelo menos uns 3 ou 4 anos o hospital funcionou bem. E funcionou tão bem que reelegeu aquela prefeita, né? Então você vê a importância do magistrado, né? Que o magistrado tem um poder de modificar a realidade da sociedade, a atuação dele, né? Sim, sim. A Lísia só fez o trabalho dela, né? Como todos nós temos o trabalho a fazer. Marconi, só para não dizer, eu já sei que o pessoal vamos botar o nome, o Partido dos Trabalhadores, para falar mal de mim aí. Pelo menos uma coisa que eles reclamam muito, que o novo presidente é o golpista, etc e tal. Uma coisa em relação à Lava Jato, que não alterou em relação ao governo anterior, é a tentativa de extinguir a força-tarefa. Existia já o interesse no governo anterior e existe no governo atual, muito mais agora. Então, para não dizer também que eu estou criticando o partido A ou B ou C, pelo menos uma uniformidade a gente vê aqui. Antes, a presidente lá também quis abafar a Lava Jato, e hoje muito mais. Pelo menos há uma uniformidade aí em relação a essa via inversa da Lava Jato. Compreensível. Estou dizendo, a gente também tem que entender, dentro de um jogo político, isso é totalmente previsível. Claro, né? São pessoas sendo denunciadas, fazendo delações
presas. Então, por exemplo, a gente nunca esperaria que um presidente de Câmara dos Deputados fosse ficar preso tanto tempo. A gente nunca esperou que um grande empresário fosse ficar preso por tanto tempo. E está aí. Com um dos maiores empresários desse país fosse delatar um presidente da República. Sim, né? exatamente. Né? E com prova. Né? Sim, é verdade. Mas enfim, a gente espera. Veja, nós temos a consciência, claro, todos nós, a gente tem o mesmo pensamento do Dr. Ramon, mas todos nós, juízes e procuradores e policiais, nós temos a plena convicção de que nós não iremos e não queremos mudar o mundo. Nós não queremos. E sabemos que não iremos mudar. E sabemos que as práticas de corrupção irão continuar. Perfeito? O que se espera é uma possível mentalidade da própria população em si. E isso é que a gente espera. Não que vai acabar ou que vai minorar. Não estamos pensando que isso vai acontecer. E eu, particularmente, tenho certeza de que não é isso que vai acontecer. Mas é necessário dar uma resposta, jurídica, certo? Para a situação, mas dentro dessa questão jurídica existe o tema ético. Porque a gente está falando de altos mandatários, altos escalões de Brasília, altos escalões do estado do Rio de Janeiro, agora chegando nas prefeituras. Então veja, desde lá de cima até as camadas políticas mais baixas, no tocante que eu falo às prefeituras, essa prática existe. E prática, infelizmente, admitida e às vezes incentivada pela própria população. É preciso que se diga isso também. A lei do político, político não é a mesma coisa que erva daninha. Ela não nasce do nada, assim. Entendeu? Então é necessário que a própria população tenha esse sentimento e essa perspectiva de atuação que é muito maior. Veja, já nós não estamos tocando numa questão tão somente de corrupção em política. Nós estamos falando de uma questão ética de toda uma sociedade. Uma mudança de comportamento. Sim. Também não esperamos isso não, tá, Marconi? Não esperamos isso também não. Mas é preciso que se dê um pontapé inicial. Agora, o que não é admissível é você fazer uma crítica em que acaba você defendendo atos de corrupção. Isso é um negócio totalmente incongruente, a meu ver. Quero agradecer a doutora Nívia, mais uma vez, por estar presente, participando desse programa, ao doutor Ramon, ao doutor Elmo Gomes, juiz federal. E para finalizar esse programa, quero agradecer também, né, o Wendel Guadelupe, que foi seu aluno, né, doutor? Está com a gente até essa hora aqui, né? Lá tomando conta da nossa produção e veiculação desse programa. Primeiramente, vou pedir à doutora Lívia a fim de que se despeça dos telespectadores. Marconi, eu agradeço o convite que foi feito, agradeço o doutor Elmo também, né, que me convidou o Ramon. Eu acho que o que a gente precisa é isso, né? Sentar, conversar sobre as dificuldades que a população vem enfrentando e quanto mais a gente puder trazer de informação, né, para a nossa população, para as pessoas que têm dificuldade em procurar um órgão público ou um advogado, se a gente está ajudando, eu acho que isso vale a pena, independente de quanto tempo a gente está aqui, né, de quantas horas a gente passou aqui conversando, que para mim foi super agradável, aprendi muito hoje, aprendi com o Dr. Elmo, com o Dr. Ramon, com você, Marconi, e agradeço a oportunidade e que a gente possa se encontrar aí outras vezes. Um abraço aí para todo telespectador, que também aturou a gente um bom tempo aí, né? E nós aprendemos muito com a doutora Lívia aqui, principalmente sobre a reforma trabalhista, né, doutor? A doutora Nívia foi minha professora, agora tenho a oportunidade de aprender ela como
trabalhando lado a lado com ela. Doutor, queria que o senhor também. Queria que o senhor deixasse suas considerações finais. Eu que agradeço, Marconi, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso serviço que a gente faz dia a dia lá. Parabenizo pelo programa, do seu programa, entendeu? Sempre esclarecedor para a população, que sempre tem dúvida, que pode ir um meio a mais para você esclarecer, entendeu? A oportunidade de estar aqui, que a gente aqui no seu programa consegue atingir um maior número de pessoas. E espero ter contribuído de alguma forma para alguém que tem alguma dúvida a respeito de algo que foi falado aqui, tá bom? Eu que tenho a agradecer ao senhor pela oportunidade, tá bom? Acho que agradece pelo carinho e por ter comunhado com toda a sua capacidade intelectual, e com certeza o telespectador sai conhecendo melhor os seus direitos, as suas obrigações. Doutor Elmo, como o senhor tinha falado, né, que com certeza a doutora Nívia, o doutor Ramon iriam dar esse show, esse espetáculo de conhecimento com a sociedade, a fim de trazer informações que são fundamentais, né, para a melhoria de vida de toda a sociedade. Marconi, a gente está falando aqui falta de conhecimento da população, etc e tal. A gente também não quer passar uma mensagem de que nós somos pedantes ou que temos o teor de conhecimento acima da população. Veja só, alguns falam de missão. Eu já vejo por um outro ângulo, acho que de obrigação. Bem ou mal, nós tivemos uma oportunidade de concluir o ensino fundamental, o ensino médio, depois de concluir uma faculdade que até hoje a população não tem, a maioria da população não tem acesso, e depois da realização da faculdade, de ter um espaço dentro do mercado de trabalho. Evidentemente, eu falo muito isso lá, a gente também não pode ficar encastelado nos nossos conhecimentos e não querer passar a informação para as pessoas. Você mesmo fala, agradece a participação, mas eu acho que eu me sinto aqui e sinto muito mais agradecido de você poder permitir que eu esteja aqui para levar um conhecimento mínimo ao telespectador, ou pelo menos que ele fique com uma dúvida na cabeça e procure a informação com um profissional que tenha o conhecimento específico para resolver aquela situação. Então eu fico muito agradecido de poder, em 2 programas aí, poder contar com a ajuda da doutora Nívia e do doutor Ramon e transmitir algumas informações aí para os nossos telespectadores. Nós que agradecemos, se sentimos honrados com a presença do doutor Elmo, da doutora Nívia, do Dr. Ramon. Mais uma vez agradecemos à Universidade de Estácio de Sá por autorizar a vinda da doutora Nívia, a vinda do Dr. Ramon, e também à Justiça Federal por permitir que o Dr. Elmo pudesse estar aqui conosco, trazendo todas as informações, no sentido de que você, telespectador, tem muita coisa que você pode exercer o seu direito, pode buscar diante da Justiça ou mesmo diante dos órgãos extrajudiciais. Obrigado, telespectador. Até a próxima.